vocês, tá? Esse em nome da nova diretoria da APS, né, vou assim, declarar aberto nosso primeiro, na realidade agora é curso, né, mas pode chamar mais de PEC, Programa de Educação Continuada. Então serão, só muda o nome, mas mensalmente, né, a gente vai ter sempre um assunto do curso. E hoje, nessa primeira PEC, a gente vai estar fazendo, até vamos dizer assim, um certo ensaio de fazer transmissão através da live pelo Facebook para outros, né, filiados que não possam estar presentes, talvez pessoas, né, que tiveram dificuldade de vir ou que moram no interior. E a nossa proposta, inclusive, é essa mesma, é de estreitar sempre os laços com os nossos filiados. Até no interior mesmo existe a proposta de PEC, também que PEC, né, o curso seja também realizado no interior do estado, para que a gente possa também contemplar nossos colegas do interior. Então, assim, eu queria então agradecer, e nosso primeiro curso, nós vamos ter então a doutora Letícia Mameri e o doutor Arnaldo Leal Júnior, que é nosso convidado. Então, a doutora Letícia faz parte da diretoria, né, nossa diretora, e então eu convido a doutora Letícia e o doutor também Arnaldo para compor a mesa, né? Doutora Letícia, pode sentar. Arnaldo Leal Júnior. E aí eu passo então a palavra para que a doutora Letícia possa iniciar os trabalhos. Boa noite a todos. Vamos fazer um pouquinho, pessoal, um pouco mais informal, né? Vamos fazer um pouquinho mais informal. Primeiro, agradecer novamente a todos que estão presentes, né? Uma honra para a gente sabe que uma quinta-feira, depois do carnaval, é difícil, a gente está com um coro bem legal. Então, isso mostra não só o comprometimento de vocês, mas a importância do tema, o envolvimento com o tema. Quero agradecer ao Arnaldo por ter vindo, por ter aceitado esse desafio, né? É um grande colega. E a gente queria fazer isso de uma forma bem informal, um bate-papo. Quem veio nos outros do ano passado, a gente vai fazer esse ano um pouquinho diferente. A gente fez uma apresentação única, é minha apresentação e dele, ele vai falar um pedaço, eu vou falar outro pedaço. Quem quiser fazer pergunta no decorrer da apresentação, sinta-se à vontade para fazer, porque o mais importante é a interação. Essa área é uma área que, se não tiver interação e troca, não tem crescimento e aí os problemas não são solucionados. Então é importante essa dinâmica. Boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui falando com vocês, né? Aceitei esse desafio aqui juntamente com a Letícia, tá? É claro que a plateia tem muitos colegas, né, do trabalho também muito mais antigos que eu, tá certo? Mas eu vou mostrar um pouquinho da nossa vivência, tá? Atualmente eu sou médico do trabalho lá na ArcelorMittal Tubarão, tá certo? Um ramo de siderurgia, uma empresa de grau de risco 4, tá certo? É o risco máximo de medicina do trabalho, né? O grau de risco 4. Eu também tendo aprendido algumas coisas na medicina do trabalho, dentro lá da ArcelorMittal Tubarão, a gente está desenvolvendo um trabalho que a gente faz exames toxicológicos nos nossos empregados, né? E eu atualmente estou coordenando junto com um psiquiatra, um psicólogo, assistente social, né, e o RH da empresa, esse programa, estamos tocando esse programa, e tendo em vista que os transtornos de uso de substância atualmente são muito ligados, né, aos transtornos mentais, me fez também abrir um pouco, a querer estudar um pouco da psiquiatria. Tanto que eu sou aluno lá do curso de pós-graduação da UVV, lá com o professor Valdir. Ok? Então, para quem não sabe, a medicina do trabalho é uma especialidade médica, né? Ela é registrada no Conselho Federal de Medicina, tá certo? E é bem antiga, porque por volta de 1700, um médico italiano, né, por nome Bernardo Ramazzini, ele descreveu várias doenças relacionadas mais ou menos com 50 profissões. E ele é considerado o pai da medicina do trabalho, tá certo?
Logo a seguir, depois com a Revolução Industrial, em torno de 1830, né, com o Fordismo e Taylorismo, aí você precisava do quê? Da mão de obra humana, que ela não tivesse absenteísmo nenhum, ou seja, falta zero no trabalho, né, que você teria, se você tivesse um empregado super saudável, né, e produzindo o máximo que ele poderia, ok? Qual é o conceito da medicina do trabalho? Então, a medicina do trabalho compreende o estudo das formas de proteção à saúde do trabalhador, né, enquanto está no exercício do trabalho, tá certo? Indicando as medidas preventivas, né? E segurança e saúde sempre em primeiro lugar. Essa é o nosso pilar mestre da medicina do trabalho, tá? E o médico do trabalho, ele é o defensor do trabalhador honesto, aquele pai de família. Ele deve brigar até o alto grau da empresa para você tentar viabilizar que aquele trabalhador possa exercer sua atividade laboral sem nenhuma perda. O artigo 7º do inciso 22 da Carta Magna vigente assegura aos trabalhadores o direito à redução dos riscos inerentes ao trabalhador por meio de saúde, higiene e segurança. Quais são as legislações que regem a medicina do trabalho? A primeira é a Constituição Federal do Brasil, tá certo? Nós temos também a consolidação das leis trabalhistas, a famosa CLT, e as normas regulamentadoras, que atualmente acho que estão em número de 37, né? Tem muitas abertas em audiência pública para a gente, né? Algumas vão ser revistas. Então, o que são essas normas regulamentadoras? Aqui eu coloquei algumas só para exemplificar. A NR1, elas falam sobre as disposições gerais do trabalho, né? A NR4, ela é sobre o serviço especializado em segurança e medicina do trabalho, né? O que a empresa deve fazer, né, para prover a saúde do trabalhador. A NR5, ela contempla a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é a famosa CIPA, né? A NR6, ela fala dos FPIs, dos equipamentos de proteção individual, mas também a gente tem que lembrar dos equipamentos de proteção coletiva, tá certo? A NR7 é a base do médico do trabalho, né? É a Bíblia do médico do trabalho, fala da parte dos exames médicos, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. É aqui que o médico do trabalho, né, tem toda a categoria de exames que ele tem que fazer, periodicidade, né? Ok? A NR9 fala dos riscos ambientais, ou PPRA, né? Que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Ele é que vai nortear, né? Geralmente você mapeia todos os riscos e depois você libera, produz o PCMSO, ok? A NR17 fala da ergonomia, tá certo? Por que ergonomia? Porque uma das principais, né, lá na CELO, a principal causa de absenteísmo são os transtornos osteomusculares, ok? A NR24, né, ela fala das condições sanitárias dos locais de trabalho e tem a parte de fiscalização e penalidade, tá? E com o incremento do E-Social, o governo agora arrumou uma maneira, né? Tudo bem que assim, não está rodando plenamente, mas depois que o E-Social rodar, vai ficar muito mais fácil de autuar, né, a empresa que não estiver dentro dos padrões normais, ok? Fora da legislação. E então, o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional é um programa que especifica procedimentos e condutas a serem adotadas pelas empresas em função dos riscos que você mapeou no PPRA, tá? Aos quais os empregados se expõem no ambiente de trabalho. O objetivo é prevenir, detectar precocemente, monitorar e controlar possíveis danos à saúde do empregado. O PCMSO é importante, sobretudo, para cumprir a legislação em vigor.
né? Você pode sempre fazer coisas a mais, mas nunca menos do que a legislação permite, porque o auditor ele vai em cima da legislação. Se não tiver, vai ser autuado, ok? Mas tem prazo para você recorrer também. Além disso, você pode estar prevenindo possíveis consequências jurídicas decorrentes do aparecimento de doenças ocupacionais como possíveis criminais e previdenciários, ok? O médico do trabalho, ele fará o reconhecimento prévio dos riscos ocupacionais existentes na empresa em função das atividades desenvolvidas, né? O PCMSO ele deve estar articulado com todas as normas regulamentadoras, principalmente a NR9, como eu falei, que é a base do PCMSO e o PPRA. Todas as empresas que possuem empregados, independente do tamanho e grau de risco, que vai de 1 a 4, sendo 4 o risco maior, desde que regido pelo regime da CLT, né, com carteira assinada, são obrigados a implantar o PCMSO, ok? Exclui-se dessa obrigatória de indicar médico coordenador desse programa das empresas. Quais são os exames médicos, né, que o médico do trabalho realiza? Ele realiza o exame admissional, o periódico, né, que dependendo da função do empregado, se for insalubre, é a cada 6 meses, né, uma mudança de função e o exame demissional, tá? O conteúdo disso são avaliações clínicas e exames complementares, baseado no quê? No PPRA. Se você tem ruído, o que você tem que fazer? Audiometria. Se você tem um empregado exposto a poeira mineral, você tem que fazer o quê? Raio-x de tórax, espirometria, ok? Tudo isso está regulamentado. E a periodicidade variável, como eu falei, de acordo com o grau de risco. O que se entende por doença ocupacional? É a designação de várias doenças que causam alterações na saúde do trabalhador, provocada por fatores relacionados com o ambiente de trabalho. Ela se divide em doenças profissionais ou tecnopatias, que são sempre causadas pela atividade laboral, então sempre ligada ao trabalho, né? E doenças do trabalho ou mesopatias, que podem ou não ser causadas no trabalho. As mais comuns são as doenças do sistema respiratório e da pele. Os cuidados são essencialmente preventivos, pois a maioria das doenças ocupacionais são de difícil tratamento, ok? E a coisa mais importante é você afastar o risco, ok? Exemplo, silicose, asbestose, dermatite de contato, né, aqueles trabalhadores com cimento, câncer de pele ocupacional, exposição a radiações. Uma doença ocupacional normalmente é adquirida quando um trabalhador é exposto acima do limite permitido por lei. Ou seja, se o trabalhador é exposto a mais de um ruído acima de 85 decibéis, né, isso caracteriza o quê? Que ele está exposto a ter uma perda, né, auditiva. Tá? E isso você vai mapeando quem? Vai olhando através das audiometrias, vai fazendo a avaliação e vai vendo a evolução da perda. Se você está vendo que o paciente está evoluindo com perda, o que você tem que fazer? Afastar ele do risco. Sem proteção compatível com o risco envolvido, né? Então, uma doença ocupacional normalmente adquirida quando o trabalhador é exposto acima do limite permitido por lei a agentes químicos, né, físicos, biológicos ou radiativos, sem proteção compatível com o risco envolvido. Essa proteção pode ser na forma de EPI e de EPC, como falei, proteção coletiva e proteção individual. E existem também medidas administrativas que você organiza para reduzir esses riscos, ok? As principais vias de absorção de agentes nocivos são a pele e os pulmões, como eu falei. No Brasil, a doença ocupacional é equiparada ao acidente de trabalho, gerando os mesmos, né, direitos e benefícios. Então, se você tem um acidente de trabalho, você tem que fazer uma comunicação desse acidente de trabalho, no máximo 24 horas, tá certo? Porque senão você é passivo também de atuação. Né? Eu já falei então sobre as doenças do trabalho e o que caracteriza uma doença profissional, tá certo? E aqui a gente vê, né, a classificação de Schilling, né?
onde você vê o adoecimento relacionado ao trabalho. Então, na categoria 1, você tem o trabalho como causa necessária, como, por exemplo, toxicação por chumbo, silicose, né? No caso da psiquiatria, o que entraria ali como outras, aqui você poderia ter o TEPT, né? Que é aquele gerente de banco, que ele é assaltado, faz refém, e logo depois ele entra em transtorno de ansiedade, ok? Na categoria 2 é o trabalho como fator contributivo, mas não necessário, que é a doença coronariana, as doenças do aparelho locomotor, câncer, varizes. E na categoria número 3 de Schilling, é o trabalho como provocador de um distúrbio latente. É aquilo que está lá quietinho e daqui a pouco aquilo se manifesta. Ou agravador de uma doença já estabelecida. É aquele empregado que tem asma e está trabalhando na área com poeira. Aí não dá. É aquele paciente que tem bronquite crônica e está exposto a outro tipo de poeira, né? E aqui as doenças mentais também estão encaixadas nesse tipo 3. Então, o médico do trabalho, né, ele, na grande maioria das vezes, ele tem autonomia sobre o médico assistente. Tá? Ele entende, por quê? Porque ele que tem que fazer com que, né, o médico assistente que vai cuidar do paciente faz a parte dele, e quando chega no médico do trabalho, o médico do trabalho vai entender que aquele empregado ele pode estar apto ou inapto para a função dele, porque o médico conhece o local onde o empregado trabalha, sabe o turno, né? Vamos lá na psiquiatria, né? A grande maioria das drogas usadas, né, elas influem no ciclo vigília-sono. Então, o paciente que toma certo tipo de medicamentos, às vezes está inapto para trabalhar em turno. Então, vai ter que trabalhar o quê? Administrativo. E isso a gente vai fazer como? Eu vou ter que ir lá no RH informar que, apesar daquele empregado ter sido admitido para o turno, agora ele vai ter que ficar um tempo em horário administrativo e depois a gente vai tentar remanejar ele para voltar para o turno. Ok? E ele é subordinado ao parecer do perito federal, né? Nossos peritos aí sabem disso, né? Mas cabe recurso também. Muitas das vezes a gente, né, conversa com eles, faz o laudo do médico do trabalho, que ajuda também ao perito a tomar a decisão final, né? Ele vai aventar a possibilidade de doença ocupacional e buscar o nexo, tá? E discutir o caso do empregado em todas as esferas da empresa. É aquilo que eu falei, ele tem que ir e tem que brigar pelo trabalhador estar apto para o trabalho da maneira que ele foi, né, admitido naquele dia lá. Eu falo que muitas das vezes a vivência da gente fala como que a gente tem que agir, né? Eu ilustro isso aqui com, né, um rapaz novo que chega numa empresa, né, onde a grande maioria daqueles trabalhadores trabalham há anos ali, chega um rapaz que teve um corte no dedo com 5 dias de atestado. Aí ele fala aí o médico do trabalho fala assim: tudo bem, você trouxe o atestado, mas eu vou deixar você remanejado, ok? Eu vou entrar em contato com o seu gestor e você vai ficar remanejado. Aí ele fala para você assim: não aceito remanejamento. Por que você não aceita remanejamento? Não, porque isso foi muito traumatizante para mim, eu cortei meu dedo, eu perdi muito sangue. Aí, ou você vai para o embate com o empregado, né, e determina que ele vai voltar ao trabalho remanejado, ou você tem que trabalhar essa informação com quem? Com o gestor do empregado. Por quê? Porque você tem que mostrar para o gestor do empregado quem é aquele empregado, qual é a índole dele. Porque pode ser que amanhã a empresa tenha que dar uma enxugada, né, no seu quadro de funcionários. E ao invés de mandar um empregado que sua camisa, um pai de família, tem que dispensar esse daí que não tem compromisso com o trabalho. Então esse é o papel também do médico do trabalho. Ok? E garantir um ambiente sadio para a prática laboral. Ok? Agora a Letícia vai continuar e depois a gente volta com alguns casos no final, ok? Obrigada. Então, para
começar, para os colegas que não me conhecem, eu queria contextualizar um pouquinho da minha história, né? Eu vim da medicina do trabalho, eu sou originalmente médica do trabalho, titulada pela ANANT, e passei no concurso do Banco do Brasil, para médica do trabalho do Banco do Brasil. E aí, quando eu entrei no banco, eu ouvia muito dos funcionários muitas queixas relacionadas à parte do adoecimento mental. E uma das coisas que une a psiquiatria e a medicina do trabalho, eu acho que são duas especialidades médicas que infelizmente carregam muito estigma. A psiquiatria, o psiquiatra tem o estigma de ser doido, isso médico com médico, tá, gente? Entre nós mesmos. E o médico do trabalho desvalorizado pelas outras áreas da medicina, como se fosse uma subespecialidade. Então isso é uma coisa que eu vejo esse estigma nas duas áreas. E o médico do trabalho, ele é muito estigmatizado porque os colegas pensam que o médico do trabalho faz o que a empresa quer que ele faça, porque senão ele vai ser mandado embora. Então eu estava, pela primeira vez na vida, numa situação muito cômoda, né? Eu era concursada numa empresa que não poderia me mandar embora por fazer o meu trabalho. Falei, quer saber? Então, deixa eu aprender mais sobre psiquiatria, porque eu só vou conseguir conversar com os colegas assistentes se eu tiver um domínio das doenças e domínio da psicopatologia, senão eu não vou conseguir. E foi aí que eu fui para a área da psiquiatria, fiz minha formação, me titulei, e agora a gente está tendo essa oportunidade de conseguir aprofundar essas conversas. Então, o médico do trabalho é exatamente isso que o Arnaldo falou. Mesmo num caso, por exemplo, no meu caso hoje, eu sou médica do trabalho do Banco do Brasil, o Arnaldo é da ArcelorMittal, eu sou concursada, o Arnaldo é seletista, mas o comprometimento dele é o mesmo que o meu. A gente tem que parar com isso, de pensar, quando a gente está no lugar do médico assistente, que o médico do trabalho está ali para ferrar o funcionário. Não é essa a ideia. A ideia é você tentar ser o mais justo e isento possível. A ideia é que o funcionário tem que sair para trabalhar e tem que voltar para casa bem, como se fosse você. E se eu não acho certo que eu saia para trabalhar e volte com um problema ocasionado por causa do trabalho, por que eu quero isso para o outro? Então essa tem que ser a visão, né? E quando eu passei nesse concurso, eu já tinha uma experiência de trabalho numa empresa que eu risco 4 também. Eu trabalhei quase 4 anos na Vale, fazendo gestão das bases nacionais e internacionais da navegação. Já tinha trabalhado na Federação das Indústrias, então eu já vinha com alguma experiência grande de mercado e fui aprofundar por causa do trabalho com bancário. Então o que eu vou trazer para vocês tem muito das questões de risco psicossocial. Arnaldo, ele colocou de forma clara o que a gente tem na legislação hoje. As normas estão passando por uma revisão, eu não sei qual vai ser a profundidade dessa revisão, principalmente na NR17, que é que trata de ergonomia, que é onde daria hoje para a gente tentar encaixar alguma coisa, ao meu ver, né? Que é essa questão dos riscos psicossociais. E nós precisamos entender do outro lado, como médicos assistentes, qual o dever que nos cabe, porque eu me vejo várias vezes em situações diferentes. Eu me vejo como médica do trabalho, eu vou para o consultório, eu sou médica assistente. A minha postura é outra. Por mais que eu conheça o ambiente, por mais que às vezes eu tenha pacientes que são de outros bancos, que é um trabalho que eu conheço, eu não me meto, eu vou até aquele momento e passo essa responsabilidade para o médico do trabalho. Hoje em dia a gente tem um pessoal muito bom dentro da medicina do trabalho. Eu posso falar de atualmente, porque eu não tenho tanto tempo assim de medicina do trabalho, tenho 15 anos de formada, mas é uma galera muito boa, muito bem formada, muito bem preparada. Então, falando agora para os colegas psiquiatras que estão aqui, vamos fazer o link com os médicos do trabalho. Vamos tentar entender, igual o Arnaldo falou, se aquela medicação que eu estou passando, ela vai ser a melhor medicação para aquele funcionário. Porque ele vai voltar, às vezes eu tenho 3, 4, 5 opções de medicação, e aquela medicação que eu estou fazendo, ela está colaborando para a incapacidade laborativa dele. Será que se eu usasse outra medicação, seria melhor? Será que eu trocasse uma ideia com o médico do trabalho da empresa, isso ia ser melhor? Muito provavelmente. Eu acho que muito provavelmente sim. Então aí.
fazer esses conceitos ficarem um pouco mais claros para os dois mundos, que são dois mundos que eu circulo e que quanto mais próximos estiverem, o beneficiário vai ser o funcionário ou vai ser o paciente, tá? Então, qual é a interface com a psiquiatria? Várias coisas o Arnaldo já falou, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre psiquiatria do trabalho e a gente vai aprofundando nos itens, tá? À medida que forem surgindo perguntas, por favor, podem ir levantando a mão, a gente vai conversando, porque sempre tem alguém que lembra de um caso ou outro. Tá bom agora? Não, tá bom. Sou eu, não tem jeito. Mas não tem problema não. Ele tá desligado. Não, ele tá ligado. Só funciona às vezes. Então vamos lá. Psiquiatria do trabalho. Ela não é uma área de atuação oficial dentro da psiquiatria, mas a gente já considera uma sub-área, tipo a dependência química, é algo que a gente está engatinhando, né? A BP criou agora em fevereiro a Comissão de Psiquiatria do Trabalho. A gente espera que isso ganhe uma dimensão maior, que ela tem a fusão dos dois saberes, né? Da medicina do trabalho e da psiquiatria. Eu vou até mais longe, é uma fusão de múltiplos saberes, porque a psiquiatria do trabalho, quando você tem a fusão da medicina do trabalho com a psiquiatria, a medicina do trabalho você tem a fusão da engenharia, economia, ciências sociais, recursos humanos, direito, é uma área muito ampla, a gente tem que saber um pouquinho de cada coisa. E juntando com a psiquiatria, isso vai ampliando, né? Então, é o campo de compreensão e intervenção sobre o trabalho e as organizações, que visa analisar a interação das múltiplas dimensões que caracterizam pessoas, grupos e corporações. Isso, gente, é muito individual. O trabalho é uma coisa muito individual. A gente tem uma ideia do trabalho como se fosse algo coletivo. O trabalho na área de psiquiatria para fazer a avaliação do funcionário é muito individual. Eu não posso colocar todo mundo dentro do mesmo pacote. As pessoas têm que ser individualizadas, os setores da empresa são individualizados, os chefes, a forma com que aquela dinâmica do trabalho está acontecendo naquele momento tem que ser individualizado. Passou o momento, já é completamente diferente, é um outro cenário, muda tudo. Por isso que é tão complexo. Nós temos a falsa ideia que é uma coisa muito simples. Eu sei como o bancário funciona, o trabalho do bancário funciona, então todos os bancários vão trabalhar do mesmo jeito. Eu sou muito cautelosa, toda vez que me pedem para falar sobre trabalho de bancário, eu falo, olha, eu tenho como falar do trabalho do bancário do Banco do Brasil. Porque a forma do trabalho do bancário da Caixa é completamente diferente e a forma do trabalho dos bancos privados é completamente diferente. Então eu não consigo falar de uma realidade que eu não estou vivendo exatamente naquele momento. Eu consigo ter uma ideia de como é. Então, quando eu faço perícia, muitas vezes eu atuo como perita, eu pergunto sempre para as pessoas, como é que está funcionando isso agora? Aí eu faço um senso crítico com o que eu sei de como funciona, até para saber se aquilo ali está sendo passado para mim da forma correta ou não. Mas tem que ser muito individualizado. E aí, qual que é a relevância, né, da psiquiatria do trabalho? A OMS estima que mais de 450 milhões de pessoas hoje sofrem de transtornos mentais. 1 em cada 4 pessoas será afetado com transtorno mental em algum estágio da sua vida. Os distúrbios neuropsiquiátricos representam 12,3% dos anos de vida ajustados por incapacidade. Então, assim, seriam 12,3% de perda de tempo produtivo para essas pessoas no decorrer da vida toda. É um percentual muito alto. 6 condições neuropsiquiátricas estão entre as 20 principais causas de doença na faixa etária de 15 a 44 anos. A parte mais produtiva, tanto para adquirir o conhecimento quanto para a gente trabalhar. E nesse ano, agora em 2020, a depressão estima que ela vai se tornar a segunda principal causa de afastamento laboral. E isso é uma coisa importante para a gente lembrar, quando a gente faz a análise do absenteísmo, a gestão do absenteísmo, a gente não pode olhar só o CDF como o absenteísmo por transtornos mentais. A gente tem que lembrar que dentro dos CDMs tem um monte de CDF enfiado. Por isso que é tão importante a individualização, aquele funcionário que leva atestado CDM,
dor lombar ou dor em punho, você percebe que não tem justificativa técnica para aquilo, pode abordar com ele a questão psiquiátrica. Vai aparecer quantos eu tenho, começa a chorar no atendimento, no consultório, descompensa tudo. Então isso é muito interessante. Aí você sai do CID-M que está falseado no seu resultado para um CID-F que é efetivamente o problema que tem que ser abordado. Isso aqui, para mim, é o mais interessante. No ano 2000, foi feita uma conferência na Europa, a comunidade europeia se juntou para poder criar um grupo de trabalho para elaboração de diretrizes de risco psicossocial. E aí eles fizeram um cálculo nessa época, estima-se que a gente tem uma perda anual, o país tem uma perda anual de 3 a 4% do PIB. Todo ano, 3 a 4% do PIB com transtornos mentais. Tá? Eu fiz o cálculo para 2019, porque esse valor de 3 a 4% ele tem se mantido nos trabalhos, eles continuam colocando esse perfil. A gente teve em 2019 uma perda no país de 252,63 bilhões de reais, só com transtornos mentais relacionados ao trabalho. Gente, isso é uma coisa tão séria, nós estamos em 2020, no ano 2000 a comunidade europeia já levava isso para discussão. Nós estamos no mínimo 20 anos atrasados na discussão em relação a risco psicossocial, porque a gente vai chegar lá na frente. A questão do trabalho ser adoecedor, a questão do trabalho fazer nexo ou não fazer, no meu caso, hoje o que eu vejo é que a situação que a gente se encontra, isso é o de menos. O mais importante é as pessoas estão doentes, elas estão trabalhando doente, essas perdas não são só perdas com absenteísmo, a perda com absenteísmo talvez seja a menor delas, a perda com presenteísmo, que nós não conseguimos mensurar, porque a gente não tem os afastamentos, é aquela pessoa que vai trabalhar, mas não trabalha, não rende. Eu vejo muito isso em instituição financeira, pessoa que sempre foi boa, carteira boa, poxa, chegou ao cargo de gerente, para os que não sabem, no Banco do Brasil, todo mundo entra como escriturário, nível médio, e essa pessoa chegou num cargo gerencial, então ela tem uma capacidade técnica diferente. De repente, essa pessoa não consegue mais produzir como ela produzia antes. O que aconteceu? Muito provavelmente tem um quadro de adoecimento associado, ela não consegue performar da mesma forma. Então isso é uma coisa importantíssima. E aí eu coloquei alguns marcos históricos, né? Eu começo, igual o Arnaldo citou, nos anos 1700, com Bernardino Ramazzini, que é o pai da medicina, considerado o pai da medicina do trabalho. Para mim, nesse caso da psiquiatria do trabalho, é o pai da psiquiatria do trabalho também, porque no livro dele, em 1700, ele já chamava a atenção para a importância de perguntar para a pessoa, para o paciente, qual era a ocupação, aonde essa pessoa trabalhava, e cita inclusive algumas doenças que têm algumas correlações com questões comportamentais. Nos anos 1950, no pós-guerra, a gente tem os primeiros trabalhos publicados com esse termo, né, de psiquiatria do trabalho ou psiquiatria ocupacional. A gente aqui no Brasil, a gente está preferindo utilizar o termo psiquiatria do trabalho justamente por causa da medicina do trabalho, porque a medicina do trabalho, quando a gente traduz, também é medicina ocupacional, e aqui no país é medicina do trabalho. Então a psiquiatria do trabalho, a gente entendeu que soava melhor do que colocar psiquiatria ocupacional, como alguns lugares usam. Algumas pessoas chegaram a fazer essa abordagem, Letícia, por que não manter psiquiatria ocupacional? Mas com a ideia de ficar o mais próximo possível da medicina do trabalho, o termo psiquiatria do trabalho combina mais e pode ser usado ou psiquiatria do trabalho, ou psiquiatria ocupacional, ou psiquiatria industrial. Esses são os 3 termos usados internacionalmente. E aí começa no pós-guerra, porque os veteranos de guerra começam a voltar adoecidos. Eles precisam de uma mão de obra para tocar as fábricas, e essas pessoas estão adoecidas, principalmente com os 3 As: alcoolismo, absenteísmo e acidentes. Então tem muito trabalho publicado em 1952, 1954, 1970. Alan MacLean e Collins produzem a maior parte do material científico da época,
e começa a mudar o foco do tratamento para a prevenção, visando não apenas reduzir, mas prevenir a saúde mental. E aí a gente se pergunta, 1950, 1970, o que aconteceu, né? Aconteceu alguma coisa, porque aqui até hoje a gente não consegue falar muito bem sobre essa temática. Na época, 1970, eles tinham cerca de 200 psiquiatras trabalhando dentro de fábricas grandes nos Estados Unidos. Era uma área bem estabelecida já nos Estados Unidos. Mas a gente sabe que a nossa realidade em termos de país, até para custear, para a empresa custear, não está na lei, não tem nada na lei que fala que tem que ter, então a gente acaba não tendo. Muito provavelmente foi por causa disso. E talvez as pessoas não tivessem ideia de que a gente ia chegar na situação que a gente está chegando. Porque os números, as perdas financeiras, elas são astronômicas. Eu não sei se deram valor ao que ia acontecer, que é o que está acontecendo com a gente hoje. Você vê, a Europa há 20 anos já estava se preocupando com isso e não conseguiu fazer muita coisa a respeito. Nós estamos 20 anos atrás, a gente tem muito trabalho para fazer. E aí, em 1983, a Associação Mundial de Psiquiatria cria a seção dentro da Sociedade Mundial de Psiquiatria, a seção de psiquiatria ocupacional. E o objetivo descrito da seção é criar novos conhecimentos, né? Trocar e aplicar conhecimentos existentes sobre a influência para o bem ou para o mal das condições e ambientes de trabalho psicossociais e físicos na saúde mental e psicossomática. Essa aqui é a definição que está dentro do site, dentro da seção de psiquiatria ocupacional. Na Associação Mundial, o vice-presidente atual dessa seção é um português. E eles têm em Portugal um trabalho bem interessante com psiquiatria do trabalho, que talvez valha a pena a gente jogar e começar a pesquisar na literatura, porque mesmo quem não domina a língua, o inglês, tem em português vários trabalhos, eles foram super simpáticos e a fazer essa troca de experiência, então depois a gente pode conversar mais a respeito disso. A Academia de Psiquiatria Organizacional e Ocupacional Americana foi fundada em 1990. Aqui no Brasil a gente tem algumas coisas, são poucas e são bem pontuais, né? O professor Duílio Camargo é a referência nessa parte de psiquiatria ocupacional no Brasil. Em 2010 ele publica um livro que veio muito da tese de mestrado dele. Em 2007, o Hospital das Clínicas de São Paulo cria o setor de psiquiatria do trabalho. Em 2011, as reuniões da SAMPO começam. Só que não emplaca enquanto não tiver questão política associada. Não tem jeito. Esses temas são temas políticos. Não adianta a gente só discutir isso a nível técnico. Precisa ser feita alguma coisa. Discutir a nível técnico, nós estamos discutindo há muito tempo. O professor Duílio, coitado, fica carregando esse fardo aí sozinho, discutindo, e a gente não consegue fazer nada. Então, por isso que foi solicitado a criação da Comissão de Psiquiatria do Trabalho para a ABP no final do ano passado, e essa comissão foi oficialmente criada agora em fevereiro de 2020. O presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Dr. Antônio Geraldo, é muito sensível ao tema, ele compreende, domina muito bem essas questões relacionadas ao trabalho, e eu entendo que agora talvez a gente consiga, até pelo envolvimento do médico do trabalho nessas questões da saúde mental, ter mais voz, ter mais colegas brigando juntos, para ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Falar, não adianta mais falar, a gente está falando já há muito tempo. E a questão do trabalho e adoecimento mental, né? Então eu coloquei um monte de coisa, mas eu vou falar com vocês. São questões muito específicas. O trabalho, no meu entendimento, ele tem que ser promotor de saúde. Se o trabalho não está sendo promotor de saúde, alguma coisa errada tem.
E aí que vem a individualidade das pessoas e do trabalho. Eu preciso entender para aquela pessoa o que está acontecendo. Por que aquela pessoa está tendo a percepção que esse trabalho está sendo adoecedor? Algumas vezes vai ser só uma percepção. Vai ser algo que foi construído na cabeça da pessoa e que a gente consegue mostrar um outro lado e fazer um outro trabalho mental para aquela desconstrução. Por exemplo, às vezes eu realmente tenho um chefe que é assediador. Às vezes não, às vezes eu tenho um chefe que só é igual ao meu pai, mas eu tenho um problema com meu pai, que eu tive um problema com meu pai a vida inteira. Quem sabe meu relacionamento com meu pai sabe que isso não é biográfico, né? Porque eu amo meu pai. Mas estou dando um exemplo. Essas questões, elas existem. Eu faço uma transferência, uma conta de transferência. Daí que vem a importância do médico do trabalho. Quem vai averiguar efetivamente o que está acontecendo, se tem outras pessoas naquele setor que estão adoecendo, se tem outras queixas, se aquilo está acontecendo com outras pessoas, se aquele chefe, quando passou em outros setores, aconteceu a mesma coisa, que é o que eu faço lá no banco. Eu vou seguindo o rastro do gerente. Ah, é o chefe que está adoecendo? Então tá, da onde que veio? Como que era essa outra agência? Como que era essa outra? Como que era essa outra? E a gente vai fazendo esse trajeto todo. Isso é muito importante, porque se eu parto do pressuposto que o trabalho está adoecendo e que o trabalho é ruim e que o trabalho... E eu carrego isso para o funcionário, onde que nós vamos parar, gente? Primeiro, porque a gente precisa trabalhar como ser humano. Segundo, porque a gente precisa trabalhar como nação. Não tem como demonizar o trabalho. O trabalho ele não tem que ser demonizado. Os problemas têm que ser resolvidos. A Bricate não resolve o problema, não. Entendeu? A Bricate não resolve o problema. CAD serve para pouquíssimas coisas, infelizmente. CAD serve muito para quem precisa de estabilidade no emprego, porque tem uma série de vantagens. Você não é nem só abrir a CAD, você tem que ter a lesão reconhecida pelo INSS, tem que ter um nexo e tudo. Agora, no nosso caso, por exemplo, lá que é todo funcionário concursado, não faz muita diferença. Em compensação, você interioriza dentro do funcionário que o trabalho dele só serve para adoecer ele. Que aquilo ali efetivamente está sendo a causa. Pode estar sendo? Pode. Se estiver sendo, falar igual a Arnaldo falou, nós vamos até o fim para descobrir o que está acontecendo. Até a ouvidoria contra gerente eu já fiz. Então isso é uma coisa que, graças a Deus, assim, o meu cargo me dá muita tranquilidade. A gente precisa investigar. E são poucos os casos que efetivamente têm correlação. Posso fazer uma pergunta, Letícia? Não, precisa não, tranquilo. E quando o trabalhador ele sente que ele deveria estar posicionado num outro nível acima, porém ele não tem condições, competência para isso, então ele vive em sofrimento por isso. Dá para detectar isso? Não, então, eu detecto porque os atendimentos que eu faço são atendimentos muito individualizados, de muito tempo de atendimento, às vezes mais de 2, 3 atendimentos, tem que conhecer bem a pessoa para conseguir identificar. Claro que a questão da perícia faz com que, às vezes, eu consiga pegar algumas coisas um pouco mais rápido da pessoa, porque tem técnica pericial. Mas demora até você conseguir identificar. E dá para identificar assim. Eu já tive funcionário que reclamava, não, porque eu não consigo, eu concorri àquele cargo, mas eu não consegui. E no banco, a questão de promoção ela é muito clara. Tem a pontuação, o que é o curso e quantos pontos vale. O que é o curso e quantos pontos vale. Então, a concorrência não é nada sigiloso. Pelo menos no Banco do Brasil hoje não acontece assim. Não é nada sigiloso. E aí essa funcionária falava, não, porque eu... Aí um dia ela falou, eu perguntei, mas como? Porque como eu conheço o processo, eu comecei a questionar, mas como? Você viu lá os cursos? Por isso que o médico do trabalho também, assim como qualquer outro profissional que vai trabalhar dentro do ambiente do trabalho, então se eu vou ter um psiquiatra contratado por empresas, porque agora as empresas começaram a procurar psiquiatras
para trabalhar dentro das empresas, principalmente com formação dupla. Eu fui procurada por uma empresa de recrutamento, por uma vaga corporativa, numa multinacional, que eles queriam titulação dupla e atuação dupla. Eles queriam um médico do trabalho que fosse atuante e que fosse psiquiatra atuante. O salário era duplo? O salário não era duplo, mas o pior é que você tem que ir para grandes centros, né? Então eu agradeci, mas eles estavam procurando isso, que é aquilo que nos Estados Unidos já tinha em 1970, é o que eles estão querendo. Então, todo mundo que for trabalhar dentro do ambiente da empresa tem que dominar muito bem essas questões e como fazer essa avaliação. Porque você precisa fazer uma avaliação bem delicada. E para isso você tem que dominar como que funciona principalmente o RH e os setores. E eu fui questionando, mas você fez isso? Mas você fez aquilo? Não, eu fiz... Não, mas é porque a minha pontuação ela não consegue aumentar muito porque eu não tenho nível superior. E o banco paga para as pessoas fazerem curso. Tem, assim, todo mundo que quer fazer curso superior praticamente consegue fazer. Então não tem muita desculpa. É mais uma questão de desenvolvimento pessoal. A gente vai chegar mais lá na frente. Eu coloquei a pirâmide de Maslow. O que causa essas frustrações nas pessoas? Por isso que eu coloquei a pergunta, porque nitidamente o trabalho deixa de ser algo promotor de saúde e passa a ser promotor de doença quando a pessoa não se aceita no nível ou na função que ela está. Sim, como qualquer outra coisa que tivesse ali, mesmo que não fosse o trabalho, ela ia ter o mesmo problema. Então essas são questões que a gente precisa ter na mente. É execução do trabalho? É execução? É o trabalho que está sendo dado? Ou é o relacional? Ou é a questão do meu desenvolvimento pessoal que eu não estou conseguindo fazer? Qual que é o problema? Cada pessoa vai ter um problema. Às vezes eu acho que o problema daquela pessoa é uma coisa, não é. Quando ela me conta, é outra coisa completamente diferente. Eu achei que o problema dela às vezes era um chefe que é meio truculento. Não, o problema dela é que a colega que senta do lado não dá oi, não dá bom dia, não dá... Por incrível que pareça, eu tenho pouquíssima reclamação de chefe superior. O maior problema que eu tenho são pares. É relacional com pares. Porque o que eu percebo? Quando você tem um superior, mas você tem um grupo muito bem estruturado, relacional, os pares se dão bem, se estruturam bem, as pessoas normalmente não têm problema, mesmo se for um superior chato, porque eles pensam, fulano daqui a pouco vai passar, fulano passa, a gente fica. Agora, o colega, não, o colega aí pesa mesmo. As empresas do futuro, já presente no futuro, o que elas mais vão buscar em termos de qualidade profissional é relacionamento interpessoal. Sim. Isso aí, eu falei bastante sobre isso. Antigamente valorizava a competência, o QI, ainda tem o valor, só que hoje em dia eu vejo muito isso, o próprio relacionamento. E faz realmente muita diferença. E a questão dos fatores psicossociais, que eu falei para vocês de risco psicossociais, né? O que seriam os fatores psicossociais do trabalho? As interações entre o meio ambiente e as condições de trabalho, condições organizacionais, função e conteúdo do trabalho, esforços, características individuais e familiares dos trabalhadores. Então essa natureza dos fatores psicossociais, como a gente já disse, é muito complexa, tem muitas questões associadas, tem toda uma formação psíquica que essa pessoa traz, que começou lá no neurodesenvolvimento, logo depois da concepção, então é muito profundo. E aí às vezes a gente vê, eu vejo isso muito em perícia, quesito de perícia. Mas a pessoa entrou apto na empresa, ele estava sadio quando ele entrou. Gente, eu nunca vi uma pessoa contar no exame admissional que tem algum problema. Eu nunca vi. E quando conta, não conta como teria que contar. A quantidade de perícia que eu já fiz de motorista de ônibus epilético, gente, vocês não têm noção. Então, não existe, a psiquiatria não tem exame diagnóstico na psiquiatria. Não existe. Então, até o que a gente faz algumas vezes, hoje em dia cada vez menos, porque não tem indicação, mas eletrocefalograma que se fazia às vezes de rotina, a gente já sabe que
não pega, né? Então nós não temos exames. Aí a pessoa entrou apta. Tá, naquele momento a pessoa estava apta. Transtorno mental não é sinônimo de inaptidão. Nós temos pessoas que têm esquizofrenia, que teoricamente é considerado o estigma, a pior das doenças, quando você vai conversar com as pessoas. Estão trabalhando, não tem sequela, não tem nada. Letícia, eu tenho um paciente que ele disse lá foi. Acho que minha mãe está gravando, ao vivo. Eu tenho um paciente que fez o admissional, ele foi o único que foi sincero e falou: doutor, eu tenho esquizofrenia. Eu, tranquilo, é igual você é diabetes, você faz seu tratamento, faço. Vou no meu médico de 2 em 2 meses. Ele nunca me deu trabalho. Nunca. Agora os outros que esconderam, chegar lá na frente dá problema. Mas o interessante é que o psicótico, ele quer trabalhar. O psicótico, normalmente, quando é psicótico, ele não, o trabalho é você conseguir afastar ele. É uma luta. O primeiro funcionário, eu nem, assim, tinha acabado de entrar no banco, eu já herdei um problema. Era uma funcionária que ela é esquizofrênica, mas eu só fui conseguir ver que ela tinha um diagnóstico fechado há quase 3 anos depois, que ela chegava no INSS, ela convencia o INSS que ela estava boa para voltar a trabalhar. E ela não aderia à medicação, e ela voltava a trabalhar, e ela criava todo um delírio com os gerentes da agência, com a casa, era uma confusão, aí ela no RH, o pai com ela, E o banco, ele tem assim, uma série de benefícios, tinha até mais, mas tem uma série de benefícios, e um deles é que quando a pessoa estava no limbo previdenciário, a gente achava que a pessoa, por isso que não sabe o que a gente chama de limbo previdenciário, se o INSS considerar apto, mas ele vai para o exame de retorno ao trabalho e a gente vê com o médico do trabalho que a pessoa está inapta. Então aquela pessoa fica sem receber pelo INSS, na maior parte das empresas do país sem receber pela empresa, porque não é lei, tem uma jurisprudência, mas não tem uma lei que fale que a empresa tem que pagar. O banco, ele sempre pagou isso. Então essa funcionária, ela falava para o INSS que ela estava boa, ela ia para a agência, dava problema, afastava ela, e aí ela ficava recebendo pelo banco. Sem diagnóstico, um troço esquisito. Aí eu falei, olha, beleza, a partir de agora eu reconheço que você está doente, mas nós não vamos mais te pagar. Eu descobri que tinha um outro código de ponto, não vou mais te pagar. Você só vai receber quando você chegar aqui com o seu laudo, quando você chegar aqui com os remédios tomados, eu quero testemunha que você está tomando o remédio. E aí foi a primeira vez que ela resolveu se tratar. Ela chegou com um laudo de 2010, a primeira vez que eu atendi ela foi em 2014, ela chegou com esse laudo para mim 2016, mais ou menos, era um laudo de 2010 com um diagnóstico fechado de esquizofrenia, que ela nunca tinha apresentado no INSS, e como ela não fazia adesão ao tratamento, ela teve muitos surtos psicóticos e muita perda, porque o surto ele vai dando a perda cognitiva. E por isso que é muito importante começar o tratamento já no primeiro surto. E aí ela tinha muita perda, realmente ela tinha uma capacidade cognitiva já bem residual, ela não tinha mesmo condições, e ela na primeira perícia que ela levou o laudo, ela foi aposentada por invalidez. Então o psicótico, a minha experiência com o psicótico é que o psicótico quer trabalhar. Normalmente uma pessoa que começa a dar muito problema no trabalho e vem falando de sintomas psicóticos, ou é um transtorno de humor que está vindo com quadro psicótico, ou é uma simulação. Eu não conheço nenhum psicótico que não queira trabalhar. Eles fingem que não estão delirando, que não estão tendo alucinação, que é um problema para as empresas grau de risco 4, porque você fica um pouco sem saber, até porque você não pode obrigar o funcionário a se afastar. A não ser que tenha um risco iminente identificado muito grave, mas a pessoa ela tem autonomia, alguma autonomia ela tem. Então esses riscos psicossociais, eles não são reconhecidos pela legislação brasileira, apesar de serem mapeados e gerenciados em vários países. Eu tenho os fatores psicossociais sendo risco negativo, prejudicial, e eu tenho fatores psicossociais sendo protetores. A minha fala é sempre de, tá bem, existe, tem o risco psicossocial negativo, não vou negar que ele existe, não tem como negar, mas
como que eu faço que isso se torne protetor? Acho que esse é o X da questão. Não adianta a gente ficar chorando pelo leite derramado. Existe, tá, e agora? Nós vamos fazer o quê? Vai ser protetor como? Isso não tem resposta, tá, gente? Isso é uma provocação, é para cada um pensar, porque em cada ambiente eu vou ter estratégia de enfrentamento diferente, são possibilidades diferentes. Até no consultório, né, Letícia, que entra como psiquiatra, você pergunta da doença, dos sintomas, a pessoa fala do trabalho, mas pergunta, e do trabalho, o que você gosta do seu trabalho? O que tem de legal no seu trabalho? O que você acha que funciona legal, até para poder ajudar o médico do trabalho a poder lidar com a situação, né? Com certeza. Eu sempre pergunto do trabalho, umas perguntas assim, trabalho, se tem religião, se faz atividade física, rotina, família, né? Família primeiro. Então são coisas assim, o trabalho ele é a peça fundamental, porque quando eu vou passar uma medicação, eu não posso passar para uma pessoa que tem uma demanda cognitiva muito alta, por exemplo, topiramato não é um bom remédio. Porque a pessoa depois ela não se sente apta para voltar. Uma coisa que eu vejo muito, às vezes, funcionário tomando medicação, ele está melhor clinicamente, mas não está bem para voltar a executar a atividade cognitiva. Às vezes não está bem, não é por causa da doença, não. Não está bem por causa de efeito colateral de remédio. Então, isso é uma coisa que a gente tem que se atentar como médico assistente, até que ponto que é suficiente uma remissão clínica sem a pessoa voltar para as atividades dela laborativas plenas. Então, algumas vezes no meu consultório, eu utilizo alguns medicamentos específicos e eu explico para as pessoas, esse remédio aqui, ele é mais caro, mas ele faz isso. Para a função que você executa no seu trabalho, ele vai ser melhor. Às vezes, funcionário de turno. Eu peguei funcionário de como você passa a medicação que vai dar sedação. Porque uma coisa assim, pegando o gancho que o Arnaldo falou, vou ter que fazer um remanejamento, vai sair do turno. Beleza, vai sair do turno. Mas quanto que isso vai custar para esse funcionário sair do turno? A empresa não é obrigada a ficar com esse funcionário. Se ele for um baita funcionário e conseguir de uma forma muito rápida, ser muito bom nesse novo setor que ele vai estar, mas pensa, ele está vindo num período de afastamento laboral, ele está funcionando a 80 rotações por minuto. Ele precisaria estar funcionando a 200 para se destacar às vezes naquele setor, mas isso acontece, tem pessoas que conseguem. Mas ele volta para aquele setor que não é o setor dele, funcionando lentamente, readaptado. Vocês acham, sinceramente, que a empresa vai ficar com esse funcionário? Vocês ficariam se vocês fossem dono da empresa? Funcionário que não tem perspectiva de conseguir voltar para o turno. Agora, será que ele precisa estar afastado do turno? Será que eu não tenho um arsenal terapêutico diferente para fazer para ele? Que eu consiga manter ele numa atividade crítica, que eu consiga manter ele no turno e que ele possa estar adequado àquele perfil? Acho que essa é a grande discussão. Como que a gente consegue onde a pessoa vai estar funcional não só para a vida pessoal dela, mas a gente tem que lembrar que ela passa a maior parte do tempo no trabalho, ela tem que estar funcional para o trabalho também. Não adianta ser diferente disso. Letícia, e outra coisa que é importante também lembrar é que o seguinte, esse empregado, ele, trabalhador do turno, ele tem outras vantagens financeiras que o trabalho dele de turno é muito mais rentável. Então, como é que ele trabalha isso na cabeça dele? Ele tem que estar bem para voltar para o turno, que o provento dele diminuiu. Ele larga o tratamento. Então, assim, a adesão ao tratamento também, muitas vezes, a má adesão ao tratamento vem de uma incompatibilidade de manter um tratamento com o restante da vida. Eles largam o tratamento, melhora um pouquinho, larga, daqui a pouco adoece de novo, aí daqui a pouco é um funcionário que vai ser mandado embora. E aí eu acho muito pouco a gente não pensar na nossa responsabilidade quanto médico assistente, prescritor, nessa situação. Porque a empresa quis mandar embora. Não, será que eu fiz o tratamento adequado para essa pessoa? Será que estava legal a minha prescrição? Estava boa para ele voltar?
Então isso é uma coisa para a gente refletir. Cada funcionário tem um perfil de trabalho diferente, vai ter um remédio adequado para ele, vai ter uma resposta clínica a um remédio adequado. Então a busca por estratégias de enfrentamento e intervenções no ambiente são essenciais para a manutenção da saúde psíquica. Tem que ter estratégia de enfrentamento e eu preciso auxiliar o meu funcionário ou o meu paciente a desenvolver essas estratégias. Vamos mandar para psicóloga, beleza, excelente. Eu indico sempre psicoterapia, lembrar sempre, tá, gente? Os médicos do trabalho, a psicologia tem várias linhas, tá? Os nossos funcionários, nossos pacientes não sabem disso, às vezes vão numa linha inadequada e não volta nunca mais, não quer nunca mais fazer terapia. Existem outras linhas de trabalho. Mas além disso, eu não posso terceirizar isso. Eu preciso ajudar o meu funcionário, ajudar o meu paciente a gerenciar essas questões. Não é o psicólogo, ele vai fazer um trabalho na terapia de outra monta, mas em relação ao trabalho, eu preciso ajudar que ele tenha estratégia de enfrentamento, ou que pelo menos ele saiba que ele precisa buscar estratégia de enfrentamento. Aqui é a pirâmide de Maslow. Isso aqui está disponível na internet para todo mundo e eu acho extremamente interessante, né? Satisfação fora do trabalho e satisfação no trabalho. Então vamos começar, foi a James, né, que perguntou, vamos começar daqui de baixo. Horário de trabalho. Vamos pensar numa empresa séria, tá, gente? Uma empresa séria. E hoje em dia, tirando essas empresas pequenininhas, a empresa de porte médio, ela já costuma respeitar essas coisas, porque já levou tanto processo judicial que já não faz mais. Então, a gente também não pode achar que isso não é feito. É feito na maior parte. Existe exceção? Existe, mas na maior parte existe. Horário de trabalho regular, intervalo de descanso e conforto físico. Porque isso aqui, na hora que bate fiscalização do Ministério do Trabalho, é multa, na hora, e multas altíssimas. Aí vem para a parte de segurança. Trabalho seguro também é bem fiscalizado, SESM, descomposição de SESM, de como que é, como que não é. Remuneração e benefícios, isso é uma coisa que depende da empresa que a pessoa tá. Permanência no emprego, isso aqui é uma questão que gera muito estresse, principalmente em época de crise. Isso é o trabalho? Tem a relação com o trabalho, mas quando eu falo, gente, muitas vezes assim, isso é o trabalho, estou trazendo essa provocação pelo seguinte: nós estamos num país onde nós temos uma justiça do trabalho que tem uma característica muito peculiar, tá? Tudo que eu falo que é o trabalho que está causando, isso é sério, isso vai para a justiça, isso quebra empresas. E será que isso é o trabalho? Eu vejo demais, eu via, né, porque lá no banco não tem isso, mas eu via muito nas empresas privadas que eu trabalhava, quando começava o burburinho que ia enxugar o quadro, gente, a quantidade de gente que se afastava era impressionante. Na época que eu trabalhei na Vale, tive um funcionário que estava há mais de 10 anos afastado, porque teve uma época que tinha um burburinho que o cargo dele específico, que era de cozinheiro, ia acabar. E realmente acabou. Aí ele afastou. E ele não conseguia voltar com esse funcionário de jeito nenhum, porque o cargo dele não existia mais. Acabou que ele voltou remanejado para um outro cargo e não foi mandado embora, porque ele conseguiu se adequar ao outro cargo, mas o cargo dele não existia mais. Então essa questão de permanência no emprego, isso aqui efetivamente adoece as pessoas, é uma questão social. Adoece não só a permanência no emprego, mas outras questões sociais adoecem. Eu preciso pegar um ônibus para ir para o trabalho, já fui assaltado não sei quantas vezes nesse ônibus que eu vou. Acidente de trajeto, no banco, pelo menos nós estamos seguindo as últimas orientações, não se abre mais CAT, tá? Então, isso seria um acidente de trajeto. Aí vem para os sociais, que aqui permanência no emprego está em segurança, mas para mim está completamente ligado aqui dentro do social. A amizade dos colegas, que é aquilo que a gente falou, relacionamento, relacional, interação com o cliente. Gente, as pessoas não conseguem conversar com o colega do lado, que ele conhece a vida.
Você acha que o cliente que chega vai conseguir conversar direito? Você acha que eu vou conseguir conversar direito com o cliente vai conseguir conversar direito comigo? Problemas relacionais, nós estamos vivendo uma crise mundial de problemas relacionais, seja no trabalho, seja fora do trabalho. As pessoas não emprestam mais ovo, açúcar no condomínio, as pessoas mal se cumprimentam no condomínio. Então, essas questões de interação acontecem em todos os lugares. Agora, no trabalho tem interação com os clientes. Eu tenho problema? Tenho problema. Uns meses atrás eu tive um problema de um cliente que tinha um transtorno mental, chegou e tacou um objeto pontiagudo no funcionário. Eu não tenho como falar que aquilo ali não tem uma responsabilidade daquela situação. Então existem situações e situações. Agora, às vezes eu tenho clientes que abrem ouvidoria contra o funcionário porque foram destratados pelo funcionário, aí já é o contrário. Então essas questões relacionais, elas são muito complexas. Chefe amigável, isso aqui, gente, é tão individual. Eu tive um gerente que eu tinha metade dos funcionários odiavam ele e a outra metade amava ele. Até agora eu não sei qual que é a real versão, porque as pessoas trabalhavam um do lado do outro. James, por exemplo, odiava, Léo amava. Então essa questão do chefe amigável, o assédio moral, ele existe, ele já existiu muito mais do que ele existe hoje, ele ainda existe, mas nós não vemos com tanta frequência. Acaba muitas vezes que a pessoa ela não sabe como ela tem que se portar como um líder, como um gerente, uma liderança, e acaba descendo o degrau e se portando como da turma e acaba fazendo besteira. Mas isso aqui é muito difícil, chefe amigável. Estima, aí vai chegando, gente, naquilo que você falou, reconhecimento, responsabilidade, orgulho e reconhecimento, promoções. Isso aqui é muito difícil, porque isso aqui está muito na responsabilidade das empresas, os RHs falam muito sobre isso. Então, algumas coisas aqui eu consigo colaborar com minha autorrealização, mas algumas coisas eu preciso desenvolver, algumas a empresa tem que participar. E aqui eu acho que é o grande problema, que talvez seja onde a gente consiga atuar, né? Porque nos maiores problemas é onde estão as maiores oportunidades. Autorrealização, crescimento pessoal, participação nas decisões, diversidade e autonomia e trabalho desafiante. Tem coisa aqui que aparentemente parece que eu não tenho controle, mas eu tenho controle. Uma vez eu ouvi do funcionário falar assim, eu sou escravo dessa empresa. Eu falei, mas por que você é escravo dessa empresa? Ah, porque tem esse benefício, eu preciso desse benefício. Eu falei, tá, mas esse benefício tem outra empresa que tem. Por quê? O que está te prendendo aqui? Não, mas é porque eu tenho aqui. Eu falei, então você está fazendo uma escolha. Você está escolhendo, mas eu não tenho opção porque eu preciso do dinheiro. Não, você tem opção. Você está fazendo uma escolha porque você precisa do dinheiro, porque você precisa manter sua família, porque... Então vamos tentar olhar isso de outra forma? Tentar olhar de uma forma mais clara? Porque quando é opção, eu me porto de forma diferente. Porque eu estou optando aquilo, não tem ninguém me forçando a fazer aquilo. E sinceramente, tirando o trabalho escravo, todos os demais, existe a opção de eu não fazer se eu não quiser fazer. Ah, mas eu preciso do dinheiro. Beleza, vamos então criar uma estratégia de desenvolvimento pessoal. Eu faço isso com os funcionários. O que você gosta de fazer? Ah, eu não sei. Aí eu vou... Tá, quando você era criança, o que você gostava de fazer? Até a gente identificando. Por isso que às vezes demora vários contatos. Quando a gente identifica, eu ajudo o funcionário a criar uma estratégia para chegar ali. E às vezes chegar ali é sair da empresa. Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente, né? Fui começar a fazer um programa de saúde mental numa empresa, e antes o colega veio, conversou comigo, perguntei, tá, qual que é a problemática? O que você quer fazer? Aí ele foi e me passou, eu falei, tá,
Então tá, olha, isso aqui é um projeto, mas você precisa ter uma coisa em mente. Vai ter gente que vai pedir para sair da empresa. Porque o que você espera de resultado? Eu espero que as pessoas fiquem bem, que as pessoas fiquem felizes. Vai ter gente que vai pedir para sair, porque vai ter gente que vai perceber nesse processo que ela não compartilha dos valores dessa empresa e que ela não tem propósito nesse trabalho. Então isso é algo que a gente tem que ter em mente. Se curar também passa por abrir mão. Às vezes eu tenho que abrir mão daquilo. Aquilo é ótimo para o Léo, mas é péssimo para mim. Não tem como. Aqui. Não, aqui. E aí vem as estratégias de enfrentamento. Eu posso fazer estratégia de enfrentamento nas empresas primária, redução de estressor. Então eu posso chegar e identificar que uma coisa ali está sendo um problema, conversar com a RH e falar, olha, aqui tá dando problema isso aqui. Igual eu identifiquei, colocaram um monte de gente dentro de um aquário. Não tinha espaço para colocar as pessoas, pegaram um aquário e colocaram as pessoas. Eu olhei, falei pro gerente assim, que tira todo mundo daí agora. Você vai ser processado por assédio moral. Como que você coloca meia dúzia de gente dentro do aquário? Fechado. Tira todo mundo. Ele, doutor, isso é problema? É problema. Ele não tinha parado para pensar que ia ser problema. É problema. Tira todo mundo. Resolvi o problema. Então, consegui fazer uma estratégia primária de redução de estressor, porque aquele aquário estava sendo estressor, as pessoas estavam trabalhando olhando para a parede, estava estressando essas pessoas. Então, você vai fazer a redução de estressor. Secundário, redução de estresse percebido pelo indivíduo e suas estratégias de enfrentamento. Aí ele falou para mim assim, tudo bem, eu consigo tirar essas pessoas do aquário, mas eu não consigo tirar essa semana, eu consigo tirar só semana que vem. Aí eu fui e conversei com a equipe, olha, vocês vão sair daqui do aquário, mas só vai conseguir sair semana que vem, porque tem que mudar as baias, os locais. Falei, então vamos fazer o seguinte, essa semana que vocês vão estar aqui, cada um traz uma foto de um familiar, alguém que você gosta muito, cola na parede. Porque pelo menos é alguma coisa para você ver que não seja parede, porque o que se alegava era que era parede. Realmente, trabalhar olhando para a parede o dia todo é muito ruim. Cola, faz um quadro, faz um recorte, é só uma semana. Então você faz a estratégia de intervenção secundária. E a terciária, né? Redução das consequências de longo prazo desse estresse laboral. E reinserção dos trabalhadores adoecidos. Essa parte aqui é a mais complexa e é que o médico do trabalho precisa atuar junto, tá? Aqui eu já falei, os fatores psicossociais positivos, organizações positivas. Gente, eu vou passar rapidinho que meu tempo já acabou, tá? Já me avisaram umas 10 vezes. Olha a diferença aqui, só para vocês verem. Vocação, carreira e trabalho. Vocação, quando a pessoa tem a vocação, 1% está insatisfeito. Quando ela considera que ela tem vocação. Quando ela considera que aquilo ali é uma carreira, 5% está insatisfeito. Os outros entendem que é um processo, está chegando no propósito. Agora, quando entende que é só um trabalho, 10%. Então, 10 vezes mais pessoas insatisfeitas entre a vocação e o trabalho. E aqui é para vocês verem que nada disso que eu estou falando para vocês criei na minha cabeça, tá, gente? Construção do trabalho, construção relacional, construção de tarefa, construção de desenvolvimento, construção do ambiente e construção cognitiva. Isso aqui são as interações da psiquiatria positiva sobre a percepção do trabalho. É psicologia positiva organizacional. Então, isso é o que a gente precisa ter em mente. Existe, não dá para esgotar o assunto nesse momento, a gente pode fazer até momentos maiores. Existe, dá para ser feito, mas tem que ser feito. Se não fizermos isso, e os médicos assistentes precisam ter isso em mente também, justamente para conseguir passar isso para o funcionário, passar para o paciente. A responsabilização, o domínio do ambiente laboral é de responsabilidade de cada um. Meu como funcionária também, que além de médica da empresa, eu também sou funcionária da empresa, igual todos os outros médicos do trabalho. O propósito, sem ele, todo mundo adoece, 100% das pessoas adoecem. Ah, meu propósito está no meu trabalho, beleza, maravilhoso, você tirou a sorte grande. Eu
aí vem a outra pessoa, eu sou concursado numa empresa, eu não vejo propósito naquilo, não tenho como me sustentar fora. E aí? Crie um propósito para ser feito fora do seu horário de trabalho. Tem que ter um propósito, seja dentro do trabalho, seja fora dele. Senão vai adoecer. Todo mundo que adoece, quando você pergunta, falta o propósito. Não tem propósito. Eu acho que não dá mais, né, pra gente falar dos casos. Mas de qualquer forma, a gente já falou muitas coisas desses casos. A questão da parte de dependência química, a questão de remanejar, mudar de função. E isso, para finalizar, as respostas têm que ser técnicas, têm que ser objetivas e têm que ser individualizadas. Isso não só para o atendimento em medicina do trabalho, mas para o atendimento em psiquiatria e para o atendimento em psiquiatria do trabalho. Se a gente não tiver respostas técnicas, se for só sentimento, não resolve o problema. Você está resolvendo um problema para criar outro. Se as respostas não forem objetivas, eu fizer um laudo mal feito, eu não estou resolvendo o problema, eu estou criando outro problema. Se as respostas não forem individualizadas, eu não entender que cada um tem um problema e que cada um vai ter uma solução diferente ou uma proposta de resolução diferente, também não resolve o problema, só piora o problema. Obrigada. Você deu o meu e-mail e o e-mail do Arnaldo. Doutora Letícia, Arnaldo, foi muito bela a apresentação de vocês. Fala sem microfone, é melhor? Então, agradeço a doutora Letícia. Ela, ao final, ela falou sobre um propósito de vida a seguir. Isso foi bacana, que os artigos que vêm hoje, os artigos científicos, colocam que quem tem um propósito de vida a seguir tem 7 anos a mais em sua expectativa de vida. Então, se você que está sentado aqui conosco quiser viver uns 7 anos a mais, que você saiba o teu propósito de vida. Outra questão, outros 2 pontos. Quem é que é mestre de trabalho? Mestre de trabalho de formação, ali da doutora Letícia. Ela pontuou muito bem a respeito do exame admissional. Quando aquele funcionário ele atenua ou tenta esconder aquele sintoma. Na psiquiatria chama-se de dissimulação. E no exame demissional ele aumenta esse sintoma. A gente chama de metasimulação. Eu tenho formação em medicina do trabalho, na Samar, quando eu era médico de trabalho, eu ia fazer o demissional. Funcionário, doutor, eu tenho isso. Eu vou conseguir outro emprego em outra empresa? Eu tenho uma família. O senhor tem certeza que eu vou conseguir outro emprego? Ele tenta transferir aquilo para você. Claramente eu falo, você vai conseguir, você está sendo apto para ser demitido, você vai ser apto para ser admitido. E por fim, uma última observação é a respeito na psiquiatria a gente tem um termo chamado de encapsulamento sintomático. O que seria isso? Ter a doença, no nosso caso transtorno mental, ele não vai repercutir sobre a funcionalidade e repertório de vida do funcionário. A doutora Letícia colocou sobre o doutor Duílio, que é uma das nossas referências aqui no Brasil. Eu tive a oportunidade de tê-lo como professor na medicina do trabalho e eu fui praticamente em todos os cursos da Associação Brasileira de Psiquiatria que ele ministrou nos congressos, no Congresso Brasileiro de Psiquiatria. E essa foi a discussão sobre o paciente que dissimula. Ele fala que não tem nada. Você, médico de trabalho, como você vai resguardar a sua empresa nesse momento? Ele falou, simplesmente vai ser aquele belo questionário que as grandes empresas têm multinacionais de 5 páginas. Você espirra, você tosse, você usa uma medicação, você já caiu, teve um mal súbito. É uma lista. E ao final ele assina. Eu me responsabilizo de todas as informações acima. Mas mesmo assim, isso não vai resguardar a empresa. Não. Mas é um pouquinho para tentar atenuar. Então, assim, vai você, médico do trabalho. Temos muito aqui que estão fazendo um curso de psiquiatria. Para quê? Para justamente tentar evitar com que esses casos entrem na empresa. Fazer com que se tenha, na verdade, uma melhor qualidade, tanto na execução da atividade e quanto na admissão desse funcionário. É só essas 3 observações, muito obrigado. Porque a ideia não é, no admissional, separar e não admitir as pessoas. A pessoa ela pode ter até
acho que foi até o Léo que falou, pode ter um quadro de esquizofrenia e ser admitido sem restrição nenhuma. Perfeitamente. Porque não é a doença que define a pessoa, é o trabalho que ela vai executar e o risco que ela vai ser submetida naquele trabalho. Porque o médico do trabalho ele tem o direito de preservar a vida do funcionário. Exatamente. E o psiquiatra do trabalho, trabalhando nessa área, também. Então, aquela pessoa tem um transtorno, mas ela vai trabalhar tranquilamente. Exatamente. Por isso é o termo. Só ilustrando rapidinho aqui o que o Vitor e Letícia estavam falando, num desses casos aí, eu quis mostrar o que? A importância que é do trabalho em equipe dentro da medicina do trabalho. Né? O médico ele vai, executa o exame admissional do empregado, do candidato, né? Pergunta a ele se ele tem algum problema de saúde. Ele fala que não. Né? Aí o que acontece na nossa empresa? Ele vai lá fazer o exame toxicológico. Aí por um lapso de dias, ele esqueceu, na hora que ele vai preencher, está tomando algum medicamento, aí para ele sair fora e não às vezes pegar no exame toxicológico, ele coloca o nome dos remédios. O que o técnico de enfermagem tem que fazer? Saber daquela informação, o tipo médico do trabalho, bateu isso aqui, checou, falou, foi o caso que aconteceu. Não que a gente não vá descaracterizar, não recrutar um esquizofrênico, mas uma empresa de grau de risco 4, a gente precisa saber quem a gente está colocando para dentro. E tem que documentar. Porque o grande problema quando você não documenta no admissional é justamente a justiça do trabalho anexo. Porque se você não documenta que a pessoa entrou, no caso da esquizofrenia, é menos problema. Mas nos quadros de transtorno de humor, gente, às vezes a pessoa tem transtorno de pânico há décadas. Ela não conta, faz tratamento irregular, entra na empresa e depois fala que abriu um quadro de transtorno de pânico na empresa. E isso é todo dia que a gente vê. Nós, médicos do trabalho, estamos acostumados a gente ver isso todo dia. Então, essas questões, é importante que nós fiquemos atentos, mas é muito importante que os médicos assistentes que estão dando esse suporte, que estão com o paciente, entendam essas questões também. O médico do trabalho, ele não quer saber das informações para ferrar o paciente, não. Ele quer saber, muitas vezes, para resguardar a vida daquele paciente. Porque do mesmo jeito que tem os que não querem trabalhar, tem um cara que quer trabalhar no turno porque ele vai ganhar um adicional e está se colocando em risco, está tomando às vezes uma quetiapina. Toma quetiapina, vai trabalhar, faz sedação, sofre um acidente lá e morre. Então, qual que é a responsabilidade que cada ator do ambiente laboral tem nesse processo? Eu não posso me isentar da responsabilidade só porque eu sou médico assistente. Perfeito. Agora fica até os médicos do trabalho sobre encapsulamento sintomático, igual nosso colega colocou, esquizofrenia. É muito comum, até em caso de perícia médica, o requerente entrar já dizendo: doutor, estou escutando vozes. Essas vozes vão repercutir em sua funcionalidade? Essas vozes vão promover prejuízo no repertório de vida? Sim ou não? Aí vai da perícia médica para tentar identificar. Um exemplo, uma passadeira, estou escutando vozes. Cenas do próximo capítulo. Entendeu? Isso é... 27 exatamente. de julho. Vai cenas ficar do aí... próximo capítulo, fica com gostinho, Fica, você que está tá? nos assistindo ao vivo. Gostinho, Tá, você que está nos médicos, assistindo dia ao 27 vivo. de julho. Doutor Júlio ali, só um spoiler, tá? Então você vai poder aprender um pouco mais de como você vai ter, vamos dizer, dominar um pouco esse assunto com o Dr. Júlio e a gente na APS. Né? Okay? Pode perguntar, doutor Magno. Boa noite. Boa noite. Vai ser. Boa noite. Muito interessante. Eu comecei a ter uma visão quando iniciou a palestra, e na sua fala, Letícia, começou também e mudou-se uma versão no meu entendimento. Não existe empresa boazinha ou má, nem empregado bonzinho ou má. Eu acho que a experiência que a gente vai adquirindo com o passar do tempo, e aí, Léo, agradeço pelos mais antigos aqui, eu, Capaz, Mariângela, a gente vai aprendendo com o tempo e vai vendo separar um pouco o joio do trigo. Hoje eu tenho uma preocupação, os colegas assistentes laudam, botam no papel e literalmente empurram para cima do médico de trabalho. Síndrome de burnout. Ufa. O cara foi diagnóstico uma única consulta. O psiquiatra não, eu falo assim, eu não sou psiquiatra, não tem condição de fazer diagnóstico de burnout de uma consulta só. Isso é impossível. Você conhece exatamente assim. Às vezes o
médico assistente se baseia unicamente em uma versão. Pega o telefone, liga para a gente, isso é o meu trabalho, não tem vergonha nenhuma pegar um telefone, ligar para um colega e falar, e questionar, é a nossa função. Tá? Eu não defendo a empresa do empregado, mas eu tenho que ser justo. Sim, O empregado quer ruim, não, é para trabalhar aqui e na sua empresa. Eu vou ficar de empregado ruim dentro da minha casa. E eu não queria isso na empresa que eu participo e que tem um lucro ou benefício de acordo com esse trabalho. E quase teste, sem trauma. Então, assim, Eu liguei para um colega médico assistente, eu como médico do trabalho, eu liguei para um colega médico que é meu colega psiquiatra. Falei, aqui, você colheu alguma coisa de algum trauma que aconteceu? Porque eu não tenho registro nenhum aqui de assalto, de nada, não tenho registro. Porque se você tiver colhido essa informação, você me passa os dados que eu vou atrás. Agora, como que faz um diagnóstico de TEP, de transtorno de estresse pós-traumático, que talvez seja uma das patologias da psiquiatria mais objetivas, você tem que ter critério, sem preencher critério, né? Então, essas questões é importante, porque até para o psiquiatra é uma proteção. Tem coisa que a gente tem que passar para o médico do trabalho, o médico do trabalho tem que assumir, é dele. Então, esse dia a gente estava tendo uma discussão no grupo da APS de quem que era a responsabilidade, de quem que não era. Falei, gente, o médico do trabalho tem que assumir a responsabilidade. Ele tem responsabilidade, sim. A responsabilidade de coisas aonde vai ter um ambiente laboral incluído é do médico do trabalho. Em conjunto com o médico assistente, o resultado vai ser muito melhor para o funcionário, para o paciente. Agora, se o médico assistente não quiser colaborar, a gente vai ter que assumir, tem que peitar e fazer de acordo com o que a gente acha que vai estar mais adequado para o ambiente, né, cara? eu acho aí que a interação entre nós, médicos, está ficando assim, muito a desejar. A gente faz unicamente a vontade do paciente pede, eu escrevo, toma, ou o INSS mesmo. O INSS não é um caso de... Ele vai dar benefício não pela... Sempre se fala. Está incapacitado, ele não tem capacidade, não tem benefício. Então, às vezes, o médico assistente se coloca numa posição de paternalismo e não liga para a gente. Tem liga perguntar, não tem problema nenhum. A gente está aqui para tentar assim, ajudar e não complicar. E às vezes nós somos, entendo que a gente é omisso quanto a isso. Nós temos que ser mais proativos, porque de alguma maneira nós, no trabalho, estamos de fato envolvidos e temos responsabilidades. Civil. Não podemos nos furtar a isso. Nessa aí, Carlos, é importante também que às vezes o que acontece, né? Ele usa o médico assistente, ele vai lá e fala, não, doutor, isso aqui foi um acidente de trabalho que eu tive na empresa. Aí o colega, né, que não tem certa vivência, vai e coloca isso. Não escreve. Relata o que aconteceu. Escreve o que aconteceu. Não, o que tem que fazer? Interface, pega o telefone, liga no médico de trabalho. Aconteceu isso mesmo? É verdade? Pede licença, empregado, deixa o empregado na volta à sala e vamos atrás, gente. Não tem por que escrever coisas que você não sabe, né? Porque você assume uma responsabilidade legal, inclusive, de algo que... Então, eu falo sempre com o colega psiquiatra, eu falo, se proteja também, vai até... Vamos segurar o orgulho, as duas partes. Vamos interagir mais e vá até onde você tem condição de ir, que isso não vá te prejudicar até do ponto de vista profissional perante CRM, porque você tem que colocar o que é verdade, você coloca lá, assina, coloca seu nome, que aquilo aconteceu, sem averiguar que aquilo aconteceu, você está dando um testemunho de algo que não houve, isso é uma coisa muito séria, né? Acho que esse é o início das discussões de algo que não termina. Isso que você falou de burnout, senão a gente vai sair daqui essa noite. Não, burnout se acordasse burnout, ó, 10 da noite. Não percam a nossa jornada. Esse ano será uma jornada sudeste aqui. Vai acontecer 28, 29 e 30 de maio. Dia 28 nós vamos ter 2 cursos pré-congresso, um curso de emergência e um curso provavelmente de psicogeriatria que a gente ainda está construindo. Vai ser um de manhã e de tarde para poder dar pontuagem de manhã e de tarde, tá? E isso, qual é a pontuação, você já sabe? Então, eu tenho que ver quando eles mudaram a pontuação esse ano. Até os PECs estão pontuando, que não é PEC, é curso, está pontuando menos esse ano. Tem que dar uma olhada, como que estão as pontuações. Mas no sábado nós vamos ter uma mesa só de psiquiatria do trabalho no sábado à tarde, então não percam, vamos falar mais sobre isso. Obrigado.
convidados, então, né, pela Letícia, para o próximo PEC. Ok? Boa noite a todos e mais uma vez, muito obrigado. Boa noite, não.